Bom, eu não posso falar de imigração, mas eu posso falar de mercado de trabalho e salários da área da saúde, e é o que eu quero mostrar para vocês, né? Eu sou a parte educacional, a instituição de ensino, e o Armando é uma parte muito importante no planejamento de vocês, que é ver qual vai ser o melhor programa, qual vai ser o melhor pathway para vocês começarem a imigração, mas tudo começa na CELC, tá? Vocês vão ter que vir como alunos para receber o Study e Work Permit. Passar aqui bem rápido, porque acho que a gente já sabe de tudo isso. O Canadá é o maior destino dos brasileiros ainda. A gente vê mais de 110 mil brasileiros estudando no exterior, e como eu falei, o Canadá é sempre o número um. Onde a gente mora, British Columbia, a melhor província do Canadá para os brasileiros, acho que do ponto de vista do clima. É o lugar com o clima mais ameno, uma das cidades mais seguras ainda do mundo. A gente vira e mexe, tá entre o top 10 do melhor qualidade de vida do mundo, ficando atrás da Suécia, Suíça, Noruega. Então, somos um país que a qualidade de vida que é sempre tão procurada pelos brasileiros, a gente sempre está entre o top 10 do mundo. E também agora falando um pouco de demanda de trabalho no Brasil, né? Porque às vezes a gente quer vir para o Canadá estudar num sistema de saúde que é referência, como o Armando falou, e voltar para o Brasil. Pode ser também para a gente se colocar melhor no mercado de trabalho brasileiro. Aqui é uma pesquisa que a gente fez que o mercado brasileiro preza muito por profissionais que têm uma segunda língua, principalmente o inglês, profissionais da saúde. A gente vê precisando cada vez mais desse conhecimento no inglês, não só porque as pesquisas de medicina, as pesquisas da área da saúde, a grande maioria tem o inglês, mas porque no Brasil a gente pouco fala inglês, então uma pessoa que passa um tempo fora estudando um currículo canadense, além de ter tudo isso para colocar no seu currículo, você vai voltar com inglês fluente. Então, hoje eu quero mostrar para vocês alguns valores, né? Eu vi ali que tem algumas enfermeiras aqui no grupo, pessoas que já são da área da saúde. No Brasil, a área da saúde é uma área que paga-se bem, né? Dependendo da sua profissão, mas aqui no Canadá as coisas são ainda melhores. O Brasil é um dos países que mais forma enfermeiros no mundo, né? A gente tem aí por volta de 3 milhões de enfermeiros como um todo, entre os técnicos, e os enfermeiros formados, os auxiliares, são 3 milhões de pessoas no nosso sistema. Então, a concorrência é muito grande. Então, às vezes, vir para fora, estudar e se recolocar é uma ótima opção. E também, óbvio, partir para o plano de ficar no Canadá, também, claro, é uma ideia que chama muita atenção de muitas pessoas. O sistema de saúde canadense, como o Armando falou, é muito parecido com o do Brasil, né? Aqui a gente tem um sistema único de saúde que funciona muito bem. Não temos problemas de alocação de verba, temos problema de falta de pessoas trabalhando. Por isso que o Canadá tem incentivado e investido muito nos profissionais da saúde internacionais para virem suprir essa demanda de mercado. A gente fez também uma pesquisa, o Canadá vai precisar de 500 mil novos profissionais de saúde até 2035. A gente é uma população que está envelhecendo, então as pessoas aqui precisam de cuidadores. A gente tem alguns problemas sociais que acabam demandando mais pessoas da área da saúde. E o Canadá investe quase 11% do seu PIB na área da saúde. E, além disso, 30% dos profissionais da área da saúde foram alunos internacionais vindo para o Canadá. Então, é uma indústria que aceita muito bem profissionais que são de outras nacionalidades, além do fato que a gente vai sempre ter um benefício que é a nossa língua, né? A gente fala inglês e mais uma língua. Como o Canadá é um país de imigrantes, você ter o português, o espanhol, o francês já vai te colocar na frente de outras pessoas, porque você vai com certeza lidar com pessoas que vão precisar serem auxiliadas nessas línguas. O Canadá é referência em educação, né? O Canadá, aliás, tem alguns prêmios Nobel na área da saúde. Então, junto com os Estados Unidos, rola muita pesquisa, muita tecnologia.
Então, é um país referência na área da saúde e da educação. E, claro, o Armando vai mostrar que a área da saúde é uma área que tem muita possibilidade de imigração. Aí, só por cima, falar um pouco dos salários dos brasileiros, né, na área da saúde. Acho que quem é enfermeiro aqui pode me falar se tá certa essa pesquisa que a gente fez. O salário médio do enfermeiro no Brasil vai ser em torno de R$ 3.384 por mês. A gente sabe que esses profissionais estudam e trabalham muito, e esse salário a gente espera que poderia ser melhor, né? Enquanto isso, no Canadá, o mesmo enfermeiro pode ganhar entre 60 mil e 90 mil dólares por ano, o que vai dar 365 mil reais por ano. Enquanto, né, lá no Brasil a gente faz 4 mil vezes 12, não chega nem perto desse salário. E aí também agora que acho que onde o Armando vai explorar mais, né, são os Healthcare Assistants, porque enfermeiros é uma profissão regulamentada, mas a gente consegue fazer com que esses profissionais que já têm uma experiência tão necessária aqui, já consiga vir, entrar no sistema de saúde, muito provavelmente conseguir aí um PR enquanto eles estão se preparando para conseguir alcançar essas profissões regulamentadas, seja enfermagem, seja medicina. E aqui na CEL que a gente ajuda vocês com o NNAS e o NCLEX. Quem é enfermeiro e pensa em ir para o Canadá ou para os Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Um HCA no Brasil, que é um dos níveis mais básicos assim da enfermagem. No Brasil, a gente acho que conhece esses profissionais mais como um assistente de enfermagem, até às vezes um pouco menos do que o técnico de enfermagem mesmo. Esses profissionais aqui no Canadá têm uma das maiores demandas e eles ganham em torno de 250 mil reais por ano. Imagino que esses profissionais no Brasil, infelizmente, estão bem longe desse número, né? E aí também a área da saúde e a área social se conversam muito no Canadá, e dentro de alguns processos provinciais, os Community Support Workers estão incluídos, é mais ou menos como um assistente social no Brasil, mas está dentro da área da saúde, e eles vão ganhar em torno de 180 mil reais por ano. Aí a gente tem profissionais da área da saúde que não tem muito uma inclinação para cuidar de pacientes, mas ainda assim querem uma área de demanda. A gente tem uma área administrativa, de hospitais, managers, que tem salários também realmente muito atrativos. E o Canadá, como está em plena expansão, né? A gente tem projetos de migrar milhões de pessoas, por mais que a gente ouça que o Canadá está freando todo mundo, não é bem assim, né? A gente precisa de pessoas qualificadas para vir para cá. Então, muitos hospitais estão sendo construídos, principalmente aqui em BC, nas cidades em volta da grande, né, BC. Então, o nosso sistema de saúde vai precisar não só de pessoas que cuidam dos pacientes, mas também pessoas para administrar esses hospitais, né? Então, o BC pretende investir mais de US$ 1 bilhão em construção de novos hospitais nos próximos anos. Então, a demanda para todos os tipos de profissional vai ser muito alta. E aí, aqui, então, eu sempre gosto de conversar com os enfermeiros, né? Porque o Brasil é um dos países que mais forma enfermeiro no mundo, e a gente sabe que os enfermeiros já têm uma skill que o Canadá precisa muito. É difícil conseguir a carteirinha de um enfermeiro aqui no Canadá? Não é difícil, demanda tempo. Então, a gente sempre pensa em o que fazer enquanto você quer se preparar para virar um enfermeiro aqui no Brasil. Aqui no Canadá, desculpa. Então, né, porque essa é uma série de processos que os enfermeiros precisam passar, e é muito melhor quando estão aqui no Canadá, é conseguir vir entrar num programa que já está na saúde, que tem possibilidade de migração, enquanto os profissionais trabalham para conseguir o CRM dos enfermeiros aqui no Canadá. Aqui eu coloco isso daqui é um print screen, não estou falando de migração, é oficial, tá público. Algumas profissões que estão dentro do BCPNP, e se a gente olhar, elas casam com os programas que eu acabei de mostrar para vocês.
O sistema é universal? Desculpa, Rosa. Um pouquinho, Marina, volta lá nas profissões. Aí você pode falar em português e aquilo que está casando, então, com aquilo que você. Todas que estão aqui são as profissões, as funções, os programas que você tem. Sim, esses são os programas que a gente tem, claro, que a gente no HCA, né, no Healthcare Assistant, a gente recebe muitos enfermeiros, que é aquele esquema que a gente pensa. Você vem, faz um HCA enquanto você se prepara, mas enquanto eles se preparam para virar enfermeiros, com o nosso programa, eles ganham o Registry Number de HCA. Então, eles vão conseguir se qualificar em um desses NOCs como um HCA antes mesmo de virar um enfermeiro, né? Community Support Worker tem 2 NOCs. O Armando pode falar mais sobre essas posições e tudo mais, mas eu só queria mostrar que os nossos programas casam com essas necessidades da nossa província de BC. Essa nomenclatura toda que ela está falando não é uma coisa que vocês precisam saber agora. A gente sabe e sabe levar vocês nesse processo, tá? Não se preocupem, porque até eu, né, fico confusa com esses nomes todos. Mas conforme você vai começar fazendo o processo, você vai entender bem, e aqui está a prova de que os programas que ela está falando, de que ela está falando, então eles estão sustentados, né, pelos programas da BC, e o Armando vai falar em seguida. BC, British Columbia, Colômbia Britânica, a nossa província, como o Armando já falou. Não é Balneário Camboriú, é British Columbia. Saúde universal, assim como no Brasil, então os enfermeiros, os novos profissionais da saúde já têm uma familiaridade um pouco maior, né? A gente sabe como é um sistema de saúde único, que todo mundo que são portas abertas, diferente de profissionais que só trabalham no setor privado, vocês já têm essa familiaridade. Então, isso já é um ponto positivo para os novos profissionais da saúde. Aqui é um videozinho que eu não vou passar agora, mas depois, se vocês quiserem, a gente manda o link para vocês. Mostra as nossas instalações de healthcare. A gente tem um hospital de verdade dentro da CELC, porque a gente sabe que esses programas, além de serem programas muito importantes para a nossa sociedade, né, para a nossa comunidade, são programas que, para mim, não tem como serem online, né? Vocês precisam pegar nos manequins, colocarem um acesso, ver como funciona os aparelhos e o dia a dia dentro de um hospital. Então, os nossos programas são in person, tá bom? Não oferecemos programas online. E aí a gente começa, então, a gente tem programas na área da saúde desde os níveis mais básicos, né? Pessoas que não vão conseguir ainda vir para o Canadá, fazer um work and study, passar pelo menos 6 meses por aqui. A gente tem programas que são focados no vocabulário de inglês, um curso mais curto de 4 semanas. E acrescentado a esse programa, a gente ainda leva vocês para visitar facilities, para ver como o sistema realmente funciona, para inspirar vocês e quem sabe depois vocês voltarem para começar um processo ou, né, melhorar a carreira de vocês lá no Brasil. Agora sim, os programas que a gente vai focar, né, Armando? Dia 31 de março tem novidade chegando por aí. Healthcare Assistant, que é aquele programa que eu falei do nível, né, de um auxiliar de enfermagem. São salários muito convidativos. A gente vê a necessidade aumentando cada vez mais. Então, até 2033, a gente vai precisar de pelo menos 160 mil HCAs só em BC. E o Living Caregiver, né? São dois programas que vão conversar com esse piloto que o Armando vai apresentar para a gente. E são 2 programas que um é para ser cuidador de idoso, basicamente, que é o HCA, né? Ou pessoas vulneráveis, só que mais pensando em pessoas mais maduras, mais velhas, e o caregiver, que é para cuidar de criança, ser cuidador de criança dentro de uma casa de família. A gente tem um programa novo que eu acho que a Thaís e a Rosa ainda nem sabem, porque é muito novo esse programa. Esse é um programa de pós, é um pós-bachelor para trabalhar em leadership no sistema de saúde.
Esse programa é um programa que a gente precisa que os alunos tenham algum tipo de background em saúde, porque é um nível bem alto de leadership num sistema de saúde, e que a gente vai conseguir, se um aluno precisar, mais para frente, ter uma parceria com universidades muito legais, que eu ainda não posso falar, mas que vai ser assim o pacote realmente completo para um profissional da saúde se colocar muito bem aqui no Canadá. Nossa, que legal, gostei muito desse aí. Então Esse é tem. legal, é muito Tem novo, eu muito ainda não também. posso Adorei nem a colocar, surpresa. mas é que eu não aguentei, eu precisei colocar aqui na minha apresentação, mas eu ainda não posso falar dele, tá? E aí eu repeti aqui, né, antes de terminar a minha apresentação, que além desses dois programas que a gente vai falar hoje, a gente ainda tem mais três programas na área administrativa, na área de assistência social, e eu até aumentei aqui os NOCs, porque eu vi que tinha mais coisa, olha, Manager in Healthcare, os nossos Post-Baccalaureates, todo tipo de nursing, Physician Assistant, Midwives, qualquer profissional de cuidadores. Então, além do piloto, tem o BCPNP também. Não vou falar sempre aberto, né, Armando? Mas o Armando que vai saber falar se é sempre que isso vai ficar aberto. Aqui só alguns motivos pelo qual vocês deveriam pensar em vir trabalhar no Canadá como na área de saúde. É um caminho para a imigração, né? A gente viu os salários, são salários assim que realmente não dá para a gente comparar com o salário desses profissionais no Brasil. E é, além de ser um caminho, né? Assim, nunca vou usar garantido ou certeiro, mas um caminho mais facilitado para uma imigração. Se vocês voltarem para o Brasil, com certeza vocês vão se colocar muito bem no mercado de trabalho e se. Ai, eu não consigo pensar essa palavra em inglês, em português. E se ser reconhecidos e, né, com um diploma canadense. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês hoje. A CELC, como a Rosa falou, é a escola privada aqui em Vancouver que tem esses programas. A gente já previa que essa demanda ia vir à tona, né? Então, a gente tem investido e tem trabalhado muito em programas novos, e a gente tem programa novo também vindo por aí. Eu acho que eu já posso comentar que a gente vai ter um programa para farmacêuticos também, que a gente sabe que no Brasil é uma demanda grande, então esse programa também vem já já.